Artigo 153. Os títulos terão sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação, ainda que se refiram à mesma pessoa. O registro e a averbação deverão ser imediatos e, quando não o puderem ser, por acúmulo de serviço, o lançamento será feito no prazo estritamente necessário e sem prejuízo da ordem da pré-notação. Em qualquer desses casos, o oficial, depois de haver dado entrada no protocolo e lançado no corpo do título as declarações prescritas, fornecerá um recibo contendo a declaração da data da apresentação, o número de ordem desta no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser entregue. Devidamente legalizado, o recibo será restituído pelo apresentante contra devolução do documento. Artigo 154. Nos termos de encerramento diário do protocolo, lavrados ao findar a hora regulamentar, deverão ser mencionados pelos respectivos números os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, com a declaração dos motivos do adiamento. Parágrafo único. Ainda que o expediente continue para ultimação do serviço, nenhuma nova apresentação será admitida depois da hora regulamentar. Artigo 155. Quando o título já registrado por extrato for levado ao registro integral ou for exigido simultaneamente pelo apresentante, o duplo registro, mencionar-se-á essa circunstância no lançamento posterior e nas anotações do protocolo. Far-se-ão referências recíprocas para a verificação das diversas espécies de lançamento do mesmo título. Artigo 156. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. Parágrafo único. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se este insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Artigo 157. O oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro ou da averbação, por vício intrínseco ou extrínseco do documento, título ou papel, mas tão somente pelos erros ou vícios no processo de registro. Artigo 158. As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. Artigo 159. As folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado e as das certidões serão rubricadas pelo oficial, antes de entregues aos apresentantes, as declarações no protocolo, bem como as dos registros e das averbações lançadas no título, documento ou papel e as respectivas datas poderão ser apostas por carimbo, sendo, porém, para autenticação de próprio punho do oficial, ou que quem suas vezes fizer assinatura ou a rubrica. Artigo 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento ou papel apresentado e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros municípios as notificações necessárias por esse processo. Também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações quando não for exigida a intervenção judicial. Parágrafo 1º. Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados
nas colunas das anotações do livro competente, à margem dos respectivos registros. Parágrafo 2º. O serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo oficial e autorizados pelo juiz competente. Artigo 161. As certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. Parágrafo 1º. O apresentante do título para registro integral poderá também deixá-lo arquivado em cartório ou a sua fotocópia autenticada pelo oficial, circunstâncias que serão declaradas no registro e nas certidões. Parágrafo 2º. Quando houver acúmulo de trabalho, um dos suboficiais poderá ser autorizado pelo juiz a pedido do oficial e sob sua responsabilidade a lavrar e subscrever certidão. Artigo 162. O fato da apresentação de um título, documento ou papel para registro ou averbação não constituirá, para o apresentante, direito sobre o mesmo, desde que não seja próprio interessado. Artigo 163. Os tabeliães e escrivão, nos atos que praticarem, farão sempre referência ao livro e à folha de registro de títulos e documentos e que tenham sido transladados os mandados de origem estrangeira, a que tenham de reportar-se. Capítulo 5 do cancelamento. Artigo 164. O cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado. Artigo 165. Apresentado qualquer dos documentos referidos no artigo anterior, o oficial certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dele, mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo fazendo referência nas anotações do protocolo. Parágrafo único. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito novo registro, com referências recíprocas na coluna própria. Artigo 166. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruírem. Título 5 do Registro de Imóveis. Capítulo 1 das Atribuições. Artigo 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos: inciso 1, registro 1. Da instituição de bem de família. 2. Das hipotecas legais, judiciais e convencionais. 3. Dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência, no caso de alienação da coisa locada. 4. Do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. 5. Das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. 6. Das servidões em geral. 7. Do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família. 8. Das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade. 9. Dos contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações. 10. Da enfiteuse. 11. Da anticrese. 12. Das convenções antinupciais. 14. Das cédulas de crédito industrial. 15. Dos contratos de penhor rural. 16. Dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações. 17. Das incorporações, instituições e convenções de condomínio. 18. Dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais,
a que alude a Lei 4.591, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta lei. 19. Dos loteamentos urbanos e rurais. 20. Dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei 58 e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência desta lei. 21. Das citações de ações reais ou pessoais repersecutórias relativas a imóveis. 23. Dos julgados e atos jurídicos entre vivos, que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio, e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. Artigo 24. Das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adjudicarem bens de raiz, em pagamento das dívidas da herança. 25. Dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação, em inventário ou arrolamento, quando não houver partilha. 26. Da arrematação e da adjudicação em asta pública. 27. Do lote. 28. Das sentenças declaratórias de uso capião. 29. Da compra e venda pura e da condicional. 30. Da permuta. 31. Da ação em pagamento. 32. Da transferência de imóvel à sociedade quando integrar cota social. 33. Da doação entre vivos. 34. Da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização. 35. Da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. 36. Da emissão provisória da posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão. 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. 39. Da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. 40. Do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 41. Da legitimidade da posse. 42. Da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no artigo 60 da Lei 11.937. 43. Da certidão de regularização fundiária. 44. Da legitimação fundiária. Inciso 2. A averbação. 1. Das convenções antinupciais e do regime de bens diversos do legal nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. 2. Por cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais. 3. Dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão, a que alude o Decreto-Lei 58, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta lei. 4. Da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. 5. Da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. 6. Dos atos pertinentes a unidades autônomas, condominiais, a que alude a Lei 4.591, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta lei. 7. Das cédulas hipotecárias. 8. Da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis. 9. Das sentenças de separação do dote. 10. Do restabelecimento da sociedade conjugal. 11. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição do fideicomisso.
12. Das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. 13. Ex officio, dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. 14. Das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. 15. Da ratificação de contrato de mútuo, compacto adjeto de hipoteca, em favor de entidade integrante do sistema financeiro da habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 16. Do contrato de locação para os fins de exercício de direito de preferência. 17. Do termo de securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. 19. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 20. Da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. 21. Da cessão de crédito imobiliário. 22. Da reserva legal. 23. Da servidão ambiental. 24. Do destaque de imóvel de gleba pública originária. 26. Do auto de demarcação urbanística. 27. Da extinção da legitimação de posse. 28. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 29. Da extinção da concessão de direito real de uso. 30. Da subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo artigo 31 da Lei 9.514 ou artigo 347 da Lei 10.406, Código Civil, realizada em ato único, a requerimento do interessado, instruído com o documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário. 31. Da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel, emitidos pelos órgãos fundiários federais da Amazônia Legal. 32. Do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor, proprietário de imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária, objeto de loteamento, desmembramento, condomínio, de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização.